pessoal, seguindo o nosso cronograma de conteúdo, nessa aula a gente vai ver como é que a gente faz para realizar requisições utilizando os métodos GET e POST. Então, eu tinha falado para vocês na aula passada que essa seria a sequência do nosso conteúdo, né? A gente viu a parte de como passar parâmetros por rotas, e agora a gente vai ver como é que a gente consegue passar parâmetros via formulário, certo? E aí a gente vai ver que existem dois métodos, o método GET e o método POST. Naquela primeira aula que a gente viu sobre os conceitos iniciais do protocolo HTTP, né? Vocês viram que dentre os métodos lá disponíveis tinha o método GET e o método POST. O método GET, normalmente, ele passa parâmetros pela URL, pelo endereço da web, né? Já o método POST, esses dados eles vão encapsulados no cabeçalho HTTP. Eu vou mostrar para vocês a diferença desses dois e como é que a gente trata essas requisições, tanto GET quanto POST, pelo Flask, tá? Inicialmente, eu vou mostrar para vocês qual que é o objetivo do final da aula, então eu já disponibilizei o tutorial para vocês, né? O passo a passo do que é que eu vou fazer na aula, já está disponível no Google Sala de Aula. E aí eu vou mostrar para vocês o resultado que a gente vai alcançar, e aí depois eu parto do zero, né, e vou construindo com vocês até esse ponto, né, para vocês entenderem o que é que a gente vai desenvolver, vai ter desenvolvido no final dessa aula. Então, eu vou projetar aqui minha tela. Deixa eu projetar aqui. Então, a ideia é que a gente tenha um formulário, como se fosse um formulário de login, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Tá aqui o nosso modelo básico, né, do que a gente já está acostumado a fazer. E vejam que eu tenho aqui minha página inicial, tá, que a gente já está acostumado, que a gente já viu, e a gente vai criar um novo item nessa página, que é nesse menu, que é a parte de login. Então, a ideia é que a gente tenha um campo para o usuário digitar o nome do usuário dele e a senha, e a gente consiga clicar nesse botão de entrar e ele direcione para uma outra tela, recuperando os campos, né, os dados que a gente passar aqui no formulário. Então, por exemplo, se eu digitar Alba com a senha 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, e apertar entrar aqui, então ele vai direcionar para uma outra página, né, nesse exemplo aqui, recebendo aqui os dados que a gente digitou no formulário. Então, passei como nome Alba e como senha 1, 2, 3, 4, 5, por exemplo, né? Vejam que isso é diferente um pouco do que a gente fez na aula passada, quando a gente passou os dados via rota, né? E a gente estava, na aula passada, passando aqui os valores, por exemplo, Alba 1, 2, 3, 4, 5. Via rota, a gente digitava no próprio endereço da web. Já na aula de hoje, o que a gente vai ter é um formulário, a gente vai criar um formulário. Então, vou mostrar todos esses passos para vocês. Criar esse formulário, digitar os dados do usuário, login e senha, clicar com o botão e esses dados serem direcionados para uma outra página, tá? Então, a ideia é a gente trabalhar com essa proposta, tá bom? Então, vou parar aqui de compartilhar essa tela e vou compartilhar a tela do Visual Studio Code, em que eu vou fazer esse passo a passo para a gente criar o formulário de login, criar o método do Flask, né, lá na nossa parte de rotas, que define a rota que abre o formulário, depois define a rota que recupera as informações do formulário. Então, basicamente, a gente vai criar um arquivo HTML e dois métodos naquele nosso arquivo de rotas, tá? Então, deixa eu abrir aqui a pasta do Visual Studio Code e deixa eu compartilhar com vocês. Eu vou entrar aqui com o meu celular para eu ficar tendo um retorno. Toda vida eu esqueço de abrir o celular primeiro. Mas deixa eu abrir aqui o celular para ficar tendo um retorno de como é que está aparecendo. Então tá, deixa eu abrir aqui a pasta.
esse aqui. Então, vamos lá. Esse aqui é o ponto que a gente parou na aula passada, né? A gente fez alguns exemplos trabalhando com a ideia de rota, né? Só lembrando aí, a gente criou a rota, um exemplozinho que eu mostrei para vocês, criou a rota somar, passou valores para essa rota, depois criou o exemplo da calculadora, né? Só lembrando aí coisas que a gente fez na aula passada, tá? Eu vou partir aqui para o final, que a gente vai criar uma nova rota aqui, tá? Quem não fez essa parte aqui, né, da aula passada, não tem problema. Foram exemplos que a gente testou, né? No tutorial, basicamente eu trabalhei com esse método do index, né? Esses outros métodos aqui que a gente tem, somar e calculadora e galeria, né? Esses três aqui foram opcionais, tá? Então, não se preocupem se vocês não têm isso quando fizeram seguindo o tutorial, tá? Partam do princípio que vocês teve até fazer até aqui, ó, depois desse... Acho que no tutorial tem até o contato, né? Vou até comentar isso aqui, para não atrapalhar. Vou comentar esse trecho aqui. Comentário de bloco em Python, né? São essas três atos. Na verdade, ele cria um bloco grande de texto, tá? Então, basicamente, a ideia do nosso tutorial que a gente vem seguindo tá a parte de index e a parte de contato, tá? Então, eu vou partir dessa parte aqui para não confundir muito o que a gente já fez até agora, tá? Então, vamos lá. Vou abrir aqui o tutorial, já está disponível para vocês, né? Essa parte aqui de passagem de parâmetros via métodos get e post. Então, o primeiro passo é criar um formulário para fazer esse login. Então, a gente vai criar um arquivo HTML, tá? Que eu chamei aqui de login.html. E eu vou utilizar também aquela mesma estrutura que a gente já vem trabalhando de barra de navegação, né? Então, a gente tem o nosso arquivo base.html, que tem toda a parte do cabeçalho e rodapé, e tem um trechinho que a gente vai fazer o que é para trocar entre essas páginas, né? Então, vou vir aqui, ó, na minha pasta de templates, vou criar um novo arquivo chamado login.html. Então, nesse arquivo de login, eu vou adicionar o extends base.html, tá? E o início dos blocos, né? Ó, bloco conteúdo e bloco, tá? Quando a gente vai trabalhar com essas... Acho que é tudo junto, né? Tudo junto. Quando a gente vai trabalhar com essas... métodos get e post, normalmente a gente trabalha com formulários, especificamente o método post. O método get, a gente até consegue enviar dados via método get utilizando links, né? Links do Ahref, né? Trabalhando com Ahref, a gente consegue já utilizar o método get desse jeito, mas a ideia da aula de hoje é a gente trabalhar com formulários, tá? Então, para criar um formulário de login, a primeira coisa que a gente vai criar é uma tag de form, certo? Nessa tag de form, eu vou criar aqui um campo para usuário, ó, input type text. Quando a gente trabalha com requisições via get e via post, um atributo muito importante dos campos de formulário é o atributo name. A gente vai precisar desse atributo name para poder, lá na hora que a gente for criar a nossa rota, né, o nosso método associado à nossa rota, a gente puxar os dados desse campo por meio desse atributo name. Então, eu vou criar aqui um name para esse meu campo e chamar aqui de usuário, tá? Então, vou dar aqui uma quebra de linha e vou criar outro campo para senha, certo? Input type. Aí, nesse caso, para senha, ao invés de utilizar do tipo text, a gente pode utilizar do tipo password, certo?
E aí o name a gente também vai precisar colocar. Se vocês quiserem, vocês podem criar os rótulos, né? Que é uma boa prática criar um label. Aqui, ó. Você tem mais uma questão semântica da linguagem, né? Para dizer que esse rótulo é associado a esse campo de formulário. A gente pode até utilizar o atributo for, label for usuário, né? Aqui é o mesmo nome do campo. E aqui também criar um label para a senha. Label for senha. Ok? E por fim, o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar um botão, né? Então, a gente tem que criar um button, pode ser um button mesmo, né? Um atributo button, aqui para entrar no sistema. Se a gente vai trabalhar com a tag button, a gente tem que dizer que o tipo desse button é do tipo submit. Tá? Então, formulários, quando a gente vai precisar enviar dados de uma página para outra, a gente precisa que o nosso formulário ele tenha um botão do tipo submit, certo? Então, também isso aqui é uma questão que é importante trabalhar. Ou vocês, não sei se vocês tiveram o costume de trabalhar com o button, mas também é equivalente se vocês quiserem trabalhar com o input. Input type submit, certo? Também seria equivalente. No caso do trabalhar com input type submit, ele não tem tag de fechamento, né? Ele é igual a esses outros inputs aqui. Mas do HTML5 para cá, a gente recomenda trabalhar com o button, tá? Então, eu vou deixar aqui como button mesmo, tá certo? Quando a gente trabalha com formulários e que a gente define, inicialmente, deixa eu parar por aqui, e aí eu quero criar agora uma rota que vai fazer com que esse formulário ele seja aberto no navegador, né? Quando eu digitar o endereço do meu site, /login, eu quero que ele abra esse formuláriozinho que a gente criou. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai ter que vir aqui nas nossas rotas, né, no nosso arquivo de rotas, e criar uma nova rota, ó, app.route, e essa rota vai ser justamente a rota login, tá? Então, quando a gente digitar login no navegador, vou criar aqui o método login também, ele vai retornar o render template, passando o login.html, tá? Vamos só fazer esse testezinho para ver se isso aqui já está funcionando para a gente, sem nenhum problema, tá? Então, deixa eu ativar aqui o meu servidor, /venv, /scripts, né? Scripts, /activate. Eu tentei entrar aqui pelo celular, não foi ainda não, deixa eu tentar de novo aqui. Peraí, aqui, ó. Para ficar com o meu retorno aqui, de como vocês estão vendo. Então, tá. Liguei aqui meu servidor. E agora deixa eu abrir no navegador como é que isso aparece para mim, tá? Então, deixa eu abrir aqui. Por enquanto, né, e aqui que não abriu ainda, está carregando o servidor. Peraí. É porque não deu Flask Run, né? Olá. Ativei o servidor, mas não deu Flask Run. Deixa eu dar o Flask Run aqui. Ele subiu o servidor e a gente ver o teste na Vera lá, né? Então, fiz aqui liguei o meu servidor e agora eu vou colocar o nome do meu site /login
para ele abrir aquele nosso formulário, tá? Vejam, por enquanto, ele só está com o nome, página inicial e contato, porque a gente não modificou aqui a index, a gente não modificou o nosso template, no nosso base.html, para incluir um novo link aqui, né? Então, por enquanto, ele só está com aqueles dois links padrão que a gente tem. Mas se eu digitar aqui na barra o login, ele vai abrir, tá? Por enquanto, não faz nada. Se eu colocar aqui Alba, 1, 2, 3, 4, 5 e clicar em entrar, na verdade, se vocês virem, observarem aqui na barra de navegação, o que é que ele fez? Ele passou os parâmetros, tá? Passou aqui, ó, usuário, com o nome do usuário que eu digitei, e senha, com o valor da senha que eu digitei. Mas a gente não está fazendo nada ainda com esses valores, né? Por padrão, quando a gente não define um método de envio do formulário, esse método é o método get, e ele envia os dados para a própria página que fez, né, que enviou os dados. Então, por isso ele veio aqui para a própria página de login e passou os dois dados que a gente tem dentro do nosso formulário. Por padrão, o método de envio é o método get, tá? Então, eu vou voltar aqui para a minha página de login, tenho aqui o meu formulário, tá? Se eu quero que esses dados eles sejam recebidos por uma outra página, aí eu preciso definir qual que é essa outra página, né? Qual que seria, no caso, essa outra rota, dentro de um parâmetro específico aqui do formulário, que é o parâmetro action, tá? Então, a gente pode definir para qual página a gente quer enviar esses dados, né? E qual que é a página que vai tratar esses dados que a gente está enviando, tá bom? Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar aqui uma rota, né? Eu vou definir aqui que quando eu clicar no botão entrar, ao invés de ele enviar para a própria página, que seria a página de login, ele vai enviar para uma página que eu vou chamar de autenticar. Na verdade, uma rota, né? Chamada de autenticar, certo? Então, se eu estou definindo uma nova rota aqui, eu também preciso vir aqui no meu arquivo de rota e criar uma nova rota para ela. app.route autenticar, tá? Também vou definir um método, né? Def autenticar. Por enquanto, eu só vou dar um return aqui. Aqui vamos tratar os dados, tá? Por enquanto, ele só vai exibir essa informação para a gente. Eu vou atualizar aqui minha página, ó, minha página que eu já estou trabalhando. Vou digitar de novo aqui meu nome, minha senha, super secreta. Clicar aqui em entrar. Então, agora, ó, quando eu clicar aqui em entrar, vocês já podem observar que a nossa rota ela foi alterada, né? Então, ao invés de ele estar enviando para a própria página de login, ele está abrindo a rota autenticar, que foi a rota que a gente acabou de criar, tá? A gente está passando os dados do formulário, mas a gente não descobriu ainda como é que a gente faz para recuperar esses dados e trabalhar com esses dados aqui na nossa página, certo? Então, vamos ver agora qual que é o próximo passo do nosso tutorialzinho lá, para a gente trabalhar com essa questão aí, tá? Então, criamos aqui o formulário de login, foi o passo 1, né? E aí, vamos enviar e receber agora esses nossos dados, certo? Então, como eu falei, ó, por padrão, os formulários HTML enviam dados via método get, caso a gente não tenha especificado o tipo do envio, tá? E uma coisa interessante da gente observar, deixa eu até abrir aqui deixa eu abrir aqui um tempo, deixa eu ver se eu consigo explicar um pouquinho mais detalhado para vocês. Não tem nenhum. Então, vamos lá. Quando a gente trabalha com método
Riscando aqui já. Deixa eu limpar a tela aqui. Quando a gente trabalha com o método GET, normalmente o que é que a gente tem? O nome do nosso site, por exemplo, http, //. Se a gente está trabalhando com localhost, a porta, né, se a gente precisar especificar, / o endereço da nossa rota, sei lá, login. E aí, o que é que a gente segue? A gente segue uma interrogação, sempre que a gente está trabalhando com o método GET, a interrogação, ela vai separar o nosso endereço dos nossos parâmetros, tá? Então, se eu tenho aqui no meu formulário, ó, o nome usuário, o nome do meu campo aqui está como usuário, aqui, ó. Se o nome do meu campo está aqui como usuário, então lá na minha rota, o que vai aparecer é o nome desse campo, né? Ó. Então vai aparecer aqui usuário igual o valor que a gente digitou naquele campo. No meu caso, por exemplo, eu digitei o nome Alba, né? Aí que depende do que o usuário digitar. Se a gente tiver outros parâmetros, né? Outros campos no meu formulário, por exemplo, aqui eu tenho o campo senha. Então, lá na minha rota, ele vai aparecer um i comercial, então ele concatena com o próximo parâmetro que eu tenho. No meu caso, o próximo parâmetro tem o name do campo dele aqui, ó. O name é o senha. Então, ele vai vir aqui e vai juntar aqui o nome da rota com o valor senha igual e o valor que eu tiver digitado também no meu campo. Certo? Se eu tivesse um outro parâmetro aqui, por exemplo, se eu tivesse um outro campo de formulário, não temos, né? Mas se eu tivesse aqui um outro campo de formulário, que fosse, sei lá, um confirmar senha. Name igual a conf senha, que vai ser o meu confirmar senha, seria se a gente quisesse digitar uma confirmação de senha. Então, ia ter aqui, de novo, mais um i comercial para o próximo campo e outro nome, conf senha, que aí, dependendo do valor que a pessoa tenha digitado lá, ele vai aparecer aqui. Se tiver digitado a mesma coisa, né? Vai aparecer aqui a mesma coisa, tá? Então, essa é a estrutura de um envio de dados via método GET, tá? Isso aqui é método GET, porque os dados eles vão explícitos na nossa URL, que é o que a gente chama, né? Dados na URL, tá bom? Então, por padrão, se a gente não define um método de envio no nosso formulário, os dados eles vão via método GET, tá? E aí, como é que a gente faz para receber esses métodos aqui na nossa página, né? No caso, na nossa rota que a gente está criando. Então, de acordo lá com o nosso tutorial, né, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, a gente vai ter que importar um novo pacote aqui no nosso arquivo, tá? E esse pacote, né, a gente vai importar do Flask, from Flask import request, tá? Então, esse nome ele é específico porque o que a gente está tratando são requisições HTTP, tá? Então, por isso que o nome aí vem do requests mesmo. Requests vem do tipo do que é que a gente está fazendo. A gente está tratando a requisição HTTP, tá? E aí, o que a gente vai precisar fazer? Quando a gente criou a nossa rota aqui, como a gente está enviando dados via método GET, a gente vai precisar dizer para a nossa rota que ela vai atender a requisições do tipo GET. Então, a gente vai vir aqui, ó, e adicionar um novo parâmetro na nossa rota, que são os métodos que ela vai atender, tá? Então, nesse caso aqui, essa rota, ela vai atender requisições do tipo GET, certo? Então, é interessante que a gente consegue restringir o tipo de acesso das informações, né? Se a gente quiser que determinada rota só atenda requisições GET, só atenda requisições POST ou atenda qualquer uma das duas, a gente vai poder colocar mais de um valor aqui. Se eu quiser que ela atenda GET e POST, eu posso colocar. Por enquanto, a gente só vai atender requisições GET, tá?
Feito isso, como é que a gente faz para recuperar agora aqueles dados que a gente enviou? Tá? Então, existe um método dessa biblioteca que a gente importou, que é o request.args.get. Tá? E é esse método que a gente vai fazer para conseguir recuperar o dado que tem lá na nossa URL, no endereço no que a gente colocou lá na URL. Tá? Então, eu posso recuperar esses dados que a gente passou entre as páginas numa variável. Por exemplo, posso criar aqui uma variável usuário vai ser igual a requests.args, né, que é os argumentos que a gente está passando, .get, e o nome do nosso campo de formulário. Então, esse request que a gente vai fazer aqui é para esse campo. Deixa eu apagar esse confsem aqui, que ele foi só um exemplo, né? Deixar esse flows aqui. Então, vamos vir aqui, ó. Esse request.get vai ser o nome do campo que é o usuário. Eu posso criar a mesma coisa para a senha, né? Ó, senha igual a request.args.get e aqui o campo senha, tá certo? E aí, por exemplo, ó, ao invés de agora eu escrever a mensagem aqui, nós vamos tratar os dados, eu vou colocar aqui os dados recebidos foram dois pontos. Usuário igual, vou colocar aqui o símbolozinho para substituir, e senha igual, outro campozinho aqui para substituir. Vou utilizar a estratégia do Python, né, que é o ponto format, que aí ele vai substituir, onde tiver essa primeira chave, ele vai substituir pela variável que eu indicar aqui, usuário, que é a segunda chavezinha aqui, eu vou colocar na sequência aqui, ó, a senha, tá? Então, agora o valor que eu passar de um formulário para o método autenticar aqui, a gente vai conseguir escrever na tela, recuperando esses dados através desse método request args, tá? Então, vamos ver aqui, ó, testar. Deixa eu voltar aqui para o login. Vou de novo passar a aba. 1, 2, 3, 4, 5. E entrar. Então, aqui, ó, agora sim. Os dados recebidos foram usuário igual a alba e senha igual a 1, 2, 3, 4, 5. Se eu passar valores diferentes, né? Ó, se eu passar aqui Lopes 5, 4, 3, 2, 1. Então, aqui, ó, usuário Lopes e senha 5, 4, 3, 2, 1, tá? Então, é assim que a gente trabalha, né, e trata requisições do tipo GET, tá? São as requisições padrão do HTTP, certo? E aí, isso é um pouquinho do que eu expliquei também aqui no formulário, certo? No tutorial. E aí, outra forma de a gente trabalhar é trocar o método de envio, trocar do método GET, que é o envio via a URL, para o método POST, certo? Então, o método POST é o método que a gente trabalha para enviar os dados ocultos no formulário. Isso é importante, por exemplo, né, nesse exemplo aqui que a gente está trabalhando como login, que não cabe, por exemplo, a gente enviar a senha e a senha está exposta na nossa URL. Isso não é nem seguro, né? Isso não é prático, enfim. Não faz muito sentido a gente trabalhar com o método GET nesse exemplo. Então, o ideal seria a gente trabalhar com o método POST. E qual que é a primeira modificação que a gente precisa fazer para trabalhar com o método POST? A gente precisa indicar aqui no formulário, né, no método de envio do formulário, que a gente vai trabalhar com o método POST, tá? Se a gente não define nada, por padrão é o get, tá? Mas se a gente quiser explicitar, a gente trabalha aqui com o método get. Mas nesse caso, a gente vai trabalhar com o método post, tá? Então, essa é a primeira modificação que a gente precisa fazer se a gente quiser trabalhar com o método post. A outra modificação que a gente precisa fazer é explicitar aqui na nossa rota do método autenticar, que ao invés de trabalhar com o método get, a gente vai trabalhar com o método post. Tá? Então, a gente também define aqui na rota qual que é o tipo de requisição que essa rota ela
capaz de tratar, tá bom? E, por fim, o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa recuperar essas informações. Então, se para trabalhar com o método GET a gente utilizou request.args.get, para trabalhar com o método POST, a gente vai trabalhar com outro tipo de request. Eu vou deixar comentado, tá, essa parte aqui, só para vocês verem a comparação. Eu vou criar aqui, copiar, né, normalmente aqui, e eu vou trocar onde tem args por form, certo? Então, request.form.get usuário e o outro request.form.get senha, tá? E aqui eu não vou mudar nada na minha resposta, porque a estrutura é a mesma, né? A gente vai continuar recebendo os dados, mas agora eles vão vir pelo método POST. E eu vou mostrar para vocês agora, ó, nesse nosso formuláriozinho aqui. Eu vou precisar atualizar a página. Ups, olha só que interessante. Eu tentei acessar o método autenticar, né? Só que como a gente não está passando nenhum dado de formulário, ele deu uma mensagem aqui, ó, o método não é permitido. Ele não é permitido ser acessado por meio de requisições só via URL. Ele só é permitido ser acessado via método POST. Né? Então, é bacana porque já dá uma proteçãozinha a mais para o nosso projeto. Tá? Então, deixa eu abrir aqui minha página de login. Vou acessar aqui, ó, vou informar meus dados aqui e clicar em entrar. E aí, vejam só a diferença agora. Ó. Os meus dados, eles não foram mais enviados pela URL. Minha URL está limpinha aqui, né? E eu, mesmo assim, eu estou recebendo os dados. Estou recebendo o ALBA e estou recebendo a senha. E como é que esses dados foram enviados? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para o login. Deixa eu exibir aqui para vocês, na parte do console aqui, na parte do network, desculpa. Eu vou deixar aqui essa parte do inspecionar aberta e vocês vão ver como é que essa requisição ela é tratada com relação ao HTTP, tá? Essa parte aqui de network, desse inspecionar aqui do navegador, né? Ele vai mostrar bem direitinho para a gente as requisições que vão sendo feitas. Então, vou clicar aqui em entrar. Então, tá vendo? Ó, foi feita a requisição para o autenticar, deu ok, a requisição foi realizada com sucesso, e vou clicar nela para a gente ver o que é que tem aqui no cabeçalho do HTTP. Então, vou abrir aqui o cabeçalho, ó, tem algumas informações do próprio HTTP. Deixa eu aumentar aqui só para ver melhor. E lá embaixo, ele mostra quais são os dados que foram enviados pelo formulário. Então, eu tenho aqui o dado usuário com o valor dele e o dado senha com o valor dele, tá? Então, é basicamente assim que funciona quando a gente trabalha com requisições GET e POST por meio do HTTP, tá bom, pessoal? Então, essa é a primeira parte desse tutorial, né? Seria o que eu passaria para vocês no nosso momento síncrono da segunda-feira, né? E aí tem uma outra parte, que é essa parte desse exercício, que eu vou fazer, também vou gravar um outro vídeo referente ao que seria ao complemento da aula, né? Nesse caso, nós temos 4 aulas, né? Isso aqui vamos considerar como nossa reposição. Então, isso vai ficar, como não deu certo fazer a troca dos horários, vou deixar esse primeiro vídeo referente à aula da quarta, e eu vou gravar esse segundo vídeo com essa resolução desse exercício, como sendo a reposição da aula da quinta, tá certo? Isso porque na próxima semana, eu acabei de receber um e-mail, que próxima semana, a nossa aula da quarta, a gente não vai ter, porque vai ser uma aula de acordo com o calendário acadêmico, vai ser uma referente a uma terça, né? Como dia 7 dia 7 é uma terça, é feriado, não vai ter aula, a aula da quarta vai ser referente à aula da terça, tá? Então, para não ficar aí muito tempo até a gente fazer a reposição,
eu já vou passar a resolução desse exercício aqui, né? Eu vou criar um outro vídeo para vocês verem como é que seria criar essa questão com para continuar o uso desses métodos get e post, tá? Esse exercício é justamente criar como se fosse aquela página de cadastro, né? Para registrar e fazer testes sobre os valores que a gente trabalhou, tá bom? Então é isso, eu vou encerrar aqui a gravação e vou deixar disponível para vocês.